Olá pessoal, meu objetivo com esse vídeo é mostrar a técnica de integração avançada chamada integração por substituição trigonométrica, mostrar quais são as substituições trigonométricas que utilizamos para resolver integral onde a função a ser integrada apresenta esse formato aqui. Bom, primeiro, por que essa função é importante, tá? Situações, problemas envolvendo círculos, elipses ou ainda funções desse tipo que eu deixei aqui, elas apresentam na sua expressão algébrica, tá? Uma parte da função, ou se não a função toda, ela vai acabar apresentando uma função desse tipo aqui. Então, por exemplo, a equação de um círculo, se nós trabalharmos a equação de um círculo, ela acaba recaindo em uma função desse tipo. O mesmo para a elipse, e aqui eu coloquei uma função que apresenta uma parte da função, né, apresenta esse formato aqui, certo? O gráfico dessa função tem essa letra U entre aspas aqui. Bom, de repente, pessoal, nós estamos interessados em calcular uma parte aqui da área de um círculo, né? Nós sabemos que para calcular a área total do círculo, nós temos aí uma fórmula famosa, πr². Mas, de repente, se você quiser calcular uma parte apenas da área do círculo, provavelmente essa fórmula aí não dará conta de fazer isso. O mesmo aqui para a elipse, de repente você quer calcular uma parte da área aqui da elipse. De repente isso daqui representa um terreno, né? E é importante para você conhecer a área desse terreno, certo? E aí a integral vai te oferecer essa área aí, ok? E aqui, idem. De repente você tem uma situação como essa, e é importante que você saiba essa área aqui. Então, para situações, problemas que remetem a esses cálculos de área, as funções a serem integradas recairão nesse formato, nesse tipo aqui. Ok? Certo? E para resolver integral, onde a função a ser integrada apresenta esse formato, não adianta queremos aplicar apenas uma mudança simples de variável, já que isso daqui é uma função composta, também muito menos uma regra de integração por partes. Essas estratégias de resolução, embora sejam regras de integração avançadas, visto que isso daqui a gente não consegue olhar para essa função e dizer qual é a integral logo de cara dela, não existe uma regra de integração imediata para isso. Ou seja, vamos ter que aplicar aqui uma regra de integração avançada, porém, essas que eu acabei de citar, uma mudança simples de variável, chamar o a² menos x² de u, não vai dar certo. Tentar aplicar aqui uma regra de integração por partes também não dá certo, certo? Para resolver uma integral, onde a função a ser integrada apresenta esse formato aqui, teremos que fazer substituições trigonométricas. Certo, pessoal? Beleza? Como exemplo, eu vou demonstrar aqui com vocês a fórmula da área do círculo. Então, de repente, a gente quer calcular a área desse círculo aqui. Faz de conta que esse círculo aqui tem raio R, tá? Então, aqui é o número real R, aqui é o número real menos R, que seria menos R também. E aí, pessoal, eu não vou usar aquela fórmula. Eu quero calcular essa área por integral, certo? Sabemos que essa função, primeiramente, sabemos que a equação desse círculo aqui, ou dessa circunferência, é descrita por x² mais y² igual a r². Eu vou trabalhar essa equação aqui para obter o y em função de x, tá? Então, eu vou isolar o y aqui, da onde eu terei que o y² vai ser igual a r² menos x². Extraindo raiz quadrada em ambos os membros, temos que o y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de r² menos x². Já bem. Essa parte positiva, pessoal, corresponde a uma função acima do eixo x. E a parte negativa corresponde à função abaixo do eixo x. Ok? Para obter essa área toda aqui, nós podemos utilizar a função que descreve essa curva acima do eixo x,
ou a função que descreve essa curva abaixo do eixo x. Eu utilizarei aqui a função que descreve essa curva acima do eixo x. Ok? Então, a área desse círculo, né, já que acima do eixo x eu vou ter metade da área do círculo, então vou pegar essa integral. Primeiramente, eu tenho que pensar que eu vou ter que multiplicá-la por 2. Eu vou calcular metade dessa área, mas como eu quero a área toda, a área cheia, a área total, eu vou pegar essa metade e multiplicar por 2. Então, aqui eu tenho 2 vezes a integral dessa função que descreve essa curva acima do eixo x, que é essa função aqui, ó, y igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, aqui, raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado de x. Tudo isso integrado de menos r até r, certo? Peguei essa parte aqui da função, essa parte do gráfico, e eu quero calcular essa área aqui. E essa área é metade, corresponde a metade da área do círculo. Como eu quero a área total do círculo, eu peguei e multipliquei a minha integral por 2. Bom, como eu já disse, pessoal, já antecipei para vocês, não dá para resolver essa integral por uma mudança simples de variável, ou ainda aplicando, muito menos, né, aplicando regra de integração por partes. Nós iremos, então, fazer aqui substituições trigonométricas, certo? Bom, primeiramente, pessoal, eu vou associar essa função aqui a um triângulo retângulo. Olha só. Então, vou pegar aqui um triângulo retângulo, já que eu vou relacionar conhecimentos agora da área da matemática trigonometria. Vou colocar aqui um ângulo θ. Vou associar esse valor aqui à minha hipotenusa, vou associar esse valor aqui ao cateto oposto em relação ao ângulo θ. Perceba que se eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, o cateto adjacente em relação ao ângulo θ será r ao quadrado menos x ao quadrado, ou seja, o cosseno do ângulo θ está relacionado com esse valor aqui. Ok? Mas o que nos interessa aqui, pessoal, é fazer uma substituição. Então, eu tenho que trocar esse x por alguma, nesse caso aqui, já vou adiantar para vocês, uma razão, uma relação trigonométrica envolvendo r e x. Então, aqui eu vou aplicar a razão trigonométrica seno. Seno do ângulo θ é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Isolando aqui a variável x, nós temos que o x vai ser igual a r vezes seno de θ. Perceba que agora eu já tenho uma igualdade envolvendo o x, eu já posso fazer uma substituição aqui. Então, vem para cá, a área vai ser igual 2 vezes a integral da raiz quadrada, uma raiz mais generosa aqui, da raiz quadrada de r ao quadrado menos, no lugar do x, irei colocar r vezes seno de θ, tudo isso ficará elevado ao quadrado. Vezes, perceba que aqui eu tenho um dx, se eu troquei a minha variável x por uma, digamos agora, uma função de θ, certo? Já que o x depende de θ, eu também tenho que trocar o meu dx. Eu tenho que trocar o meu dx por dθ, no caso, agora, né? Para isso, eu vou derivar ambos os membros aqui, ó. Vou derivar x em relação a θ. Ou seja, a derivada do seno é cosseno, né? Então, aqui eu vou ter r vezes cosseno de θ. Pega esse dθ, passa multiplicando. Da onde eu tenho que o meu dx será igual a r vezes cosseno θ dθ. E isso daqui eu vou substituir no lugar de dx. Então, eu tenho aqui r vezes cosseno θ dθ. Perceba, pessoal, que os meus limites de integração aqui é menos r. É que eu não coloquei os limites de integração.
A partir do momento que eu faço uma mudança de variável, automaticamente, a partir desse instante, os limites de integração são alterados. Então, aqui eu não posso colocar menos RR, fica incoerente. Então, agora eu tenho que utilizar essa informação para calcular quem são os novos limites de integração. Vamos aqui, ó, limites de integração. Vamos aqui calcular quem são os nossos novos limites de integração. Eu tenho que o x é igual a r vezes seno de θ. E eu tenho aqui também, vou repetir aqui, já porque eu vou ter que calcular um limite de integração e o outro limite de integração. Vou deixar as duas já em stand-by aqui, ó. R igual a seno de θ. No lugar desse x, eu vou colocar menos r e aqui eu vou colocar r. Então, aqui eu vou ter menos r igual a r vezes seno de θ. E aqui eu tenho r igual a r vezes seno de θ. Passo dividindo, vou ter menos r sobre r igual a seno de θ. E aqui eu tenho r sobre r igual a seno de θ. Aqui eu tenho que o seno de θ vale menos 1. E aqui eu tenho que o seno de θ vale 1. E aí estamos procurando quais são os ângulos cujo seno vale menos 1 e o seno vale 1, certo? Sabemos que o seno vale menos 1 quando o ângulo é menos π sobre 2. E aqui o θ é π sobre 2. Então, os nossos novos limites de integração vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Menos π sobre 2 até π sobre 2. E agora nós vamos dar continuidade aqui à nossa resolução dessa integral. Fazendo essas substituições trigonométricas, agora sim é possível resolver essa integral. Vamos lá. Integral de 2 vezes, a área é igual a integral de 2 vezes, menos de menos π sobre 2 a π sobre 2, da raiz quadrada. E agora eu vou tirar isso aqui do quadrado, né? Eu vou ter r ao quadrado menos r ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ vezes r vezes cosseno de θ dθ. Continuando. Da onde eu tenho que a área vai ser igual 2 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 da raiz quadrada. Eu vou colocar o r ao quadrado dentro dessa raiz quadrada em evidência. Então, aqui eu tenho que o r ao quadrado vai ser igual a 1r ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado de θ vezes, fora da raiz, r vezes cosseno de θ dθ. Ok? 2 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Pessoal, 1 menos seno ao quadrado de θ, relação fundamental da trigonometria. Então, o resultado disso nós podemos trocar aqui por cosseno ao quadrado de θ. Perfeito? Fazendo essa substituição, nós vamos ter, então, raiz quadrada de r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ vezes r vezes cosseno de θ dθ. Isso daqui é igual a área igual 2 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Raiz quadrada de r ao quadrado é r. Raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ é cosseno de θ, vezes r vezes cosseno de θ dθ. Onde nós vamos ter aqui 2 vezes a integral
de menos π sobre 2 até π sobre 2, de r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ dθ. Esse r ao quadrado agora é uma constante, ele sai da integral, da onde nós vamos ter 2 vezes r ao quadrado, que multiplica a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, cosseno ao quadrado de θ, e nesse momento nós vamos fazer a nossa última substituição trigonométrica. Nós vamos trocar aqui o cosseno ao quadrado de θ por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Fazendo essa substituição, vai ser possível, então, finalizar a resolução dessa integral. Então, aqui a área vai ser igual a 2 vezes r ao quadrado vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Esse sobre 2 sai fora da integral, vai dividir aquele 2. Então, nós vamos ter aqui 2r ao quadrado sobre 2 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de 1 mais cosseno de 2θ dθ. Aqui nós vamos ter, então, r ao quadrado. A integral de 1 em relação a θ é θ. A integral de cosseno de 2θ é meio vezes seno de 2θ. Seno de 2θ. Tudo isso integrado de menos π sobre 2 até π sobre 2. Substituindo, então, os limites de integração, nós vamos ter que a área vai ser igual a r ao quadrado que multiplica, no lugar do θ, π sobre 2, mais meio vezes seno de 2 vezes π sobre 2, menos r ao quadrado, que multiplica menos π sobre 2, mais meio vezes seno de 2 vezes menos π sobre 2, da onde nós vamos ter r ao quadrado, que multiplica π sobre 2, e agora esse 2 aqui cancelando com esse, nós vamos ter aqui seno de π. Seno de π é zero, portanto, tudo isso daqui é zero. Aqui é a mesma coisa. Seno de menos π, seno de menos π é zero. Portanto, tudo isso daqui é zero. O que sobra aqui é essa distributiva e essa distributiva, tá? R ao quadrado vezes π sobre 2. Já vou até colocar nesse formato. R ao quadrado vezes π sobre 2. E aqui também negativo com negativo vai ficar r ao quadrado vezes π sobre 2, da onde nós vamos ter 2r ao quadrado vezes π sobre 2, cancelando 2 com 2, nós temos, então, finalmente, r ao quadrado vezes π, que é a área do círculo. Portanto, a área de um círculo é, de fato, π vezes r ao quadrado. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.